o Marcos Ferraz, desculpa, Marcos Souza é ele. Marcos Ferraz, professor, sou uma pessoa extremamente ansiosa, que eu também tenho isso. Às vezes tenho impulsos, porém não há excessos. Fico na minha e deixo realizar algumas ações, não sendo resiliente. Com conselho que o professor pode passar para as pessoas assim? Poxa, essa daí é muito boa, hein, Marcos? Olha... O Marcos está participando. Vamos lá. Ó, primeiro vamos entender a ansiedade. O que é ansiedade? A gente costuma dizer popularmente que a ansiedade é excesso de futuro. O futuro ele não aconteceu ainda, nem o passado. Quer dizer, o passado já aconteceu, mas nada acontece no passado, nada acontece no futuro. Tudo acontece agora. Então a ansiedade é a vontade que eu tenho de pegar o futuro que ainda vai acontecer e puxar para o agora. E é impossível a gente fazer isso. Então a gente fica muitas vezes pensando, e se isso acontecer? Geralmente isso gera um pensamento de catastrofismo, ou seja, eu começo a pensar que as coisas vão dar muito errado, e isso trava, isso faz com que a gente deixe de realizar algumas ações, como você falou. Então como que a gente lida com isso? Vamos lá. Toda vez que eu estou ansioso e eu fico pensando muito no que pode acontecer, e geralmente vai ser coisa negativa, porque quando é positivo você nem pensa. Aí você começa a fazer tudo para sair certo, agora. Não, aí tudo bem, como a gente congela. O problema, porque quando as coisas estão certas, você fala, eu estou sonhando, você planeja, quando a coisa é boa, você também tem, às vezes, excesso de futuro para coisa boa, mas aí não é ansiedade. Por isso você fala, eu estou sonhando que as coisas vão acontecer e facilita planejar. Quando a coisa é ruim, a gente quer evitar, então a gente não toma a ação agora para evitar aquilo no futuro, só que não aconteceu. Então, qual é a ideia? Vamos lá, por que eu evito? Porque eu não sei, mas só de pensar no medo, em algo que pode dar errado, eu vou ativar no meu cérebro o chamado mecanismo de fuga ou luta que eu falei aquela hora. E agora você vai dar resposta? Ou agora eu vou dar resposta. Agora vai dar resposta. O que é o mecanismo de fuga ou luta? É simples, olha, no centro do cérebro a gente tem uma glândula que chama amígdala, não é essa da garganta, na garganta a gente também tem uma amígdala, uma outra glândula. Essa do centro do sistema límbico, ela é uma espécie de radar, de alarme. Então assim, você pensou no medo, sei lá, você vê um leão aqui na sua frente, ela dispara esse mecanismo que o cérebro avisa o corpo inteiro, perigo. Com ansiedade, você faz isso diante de... Não tem leão na sua frente, mas você fica imaginando que o leão está lá e você dispara do mesmo jeito. Com essa comunicação, o corpo funciona. Isso que eu vou falar aqui, que eu vou levar 1 minuto e meio para explicar, o seu cérebro faz em um milionésimo de segundo, que é um nanosegundo. Você não consegue nem calcular o que é isso. Um estalo de dedo é muito longo, o tempo, comparado com o tempo que o cérebro faz tudo que eu vou explicar aqui. O cérebro fala perigo. Ele comunica primeiro para os órgãos vitais. O cérebro que comanda tudo aqui dentro do cérebro. Tudo acontece aqui. Né? O amor que você pensa no coração é aqui, o medo tudo é aqui, tudo é na cabeça. O corpo responde. Então ele vai, o cérebro, a amígdala ativa e o cérebro avisa para o coração, perigo. O que o coração é? Que você faz assim, né? O coração ele é só uma bomba, ele tem a função de bombear o sangue, distribuir o sangue para o organismo, só isso. É óbvio que você fala, mas quando a gente está apaixonado não dói o coração. Sim, o coração ele sofre algumas consequências, é verdade, mas a coisa acontece no cérebro. Então o coração ele dispara sangue, primeiro para os órgãos vitais. O que é órgão vital? Aquele que se arrancar você morre. A mão é um órgão vital? Não, se arrancar sua mão e estancar o sangue, você vive normalmente. Se arrancar a perna, agora se arrancar a cabeça, você morre. Então o cérebro é órgão vital, estômago, o sistema digestivo todo é vital. Se arrancar tudo, não colocar uma substituição, você morre. Tá? E aí, o cérebro recebe muito sangue que é para processar rápido e achar uma saída para esse problema aí que você está, a princípio, até inventando, porque você não tem a razão real agora para ter o medo do futuro. E aí... Algum infeliz no passado falou assim, nossa, me deu um branco. Não dá branco. O que dá é que é tanta informação e você entra em confusão. Agora lamento aí o pessoal que acha que dá branco na hora da prova. Não dá, se você estudou essa matéria, não dá branco. O que dá é uma confusão. Embaralha tudo. Embaralha tudo. E eu vou falar como controlar esse mecanismo. Que quando você controla, você para de ter as reações todas que eu vou falar agora. Porque eles falam branco, é que geralmente filme, novela, coloca quando a pessoa dorme, sei lá, dá um branco, ela esquece tudo. Né? Mas não, aquilo é amnésia, é outra coisa. Você vê a misturança que fazem. Aí, veja bem, vem sangue para o estômago.
Aquele sangue vem aqui no processo que vai fazer digestão, nos mecanismos, e tá ali, ó, o seu estômago, intestino, depois funcionando igual uma centrífuga. Imagina um liquidificador batendo tudo aquilo. Por quê? Porque ele está buscando ali nutrientes, a energia para você superar, que o mecanismo de fuga ou luta é assim, eu estou diante do desafio. Eu tenho que decidir se eu vou lutar, se eu vou para cima ou se eu vou fugir. Então você se prepara. Os órgãos todos ficam rígidos, os músculos especificamente, melhor dizendo. O coração dispara para mandar sangue, o cérebro está buscando resposta. E aqui no estômago, você sente o famoso friozinho no estômago, quando está com medo, com raiva. Nossa, muito frio na barriga agora. Por que você sente isso? Porque, na verdade, aquilo começou a processar e se você se alimentou mal, ou melhor, se você se alimentou pouco, você sente um friozinho do estômago. Se você é uma quartona à tarde, você bateu aquela feijoada ou um sábado, você não vai ter friozinho no estômago, você vai ter outra coisa diante daquilo. E aí você vai ter dois problemas, né? O leão, entre aspas, que apareceu e você segurar a resposta do seu organismo. Se você tiver com a barriga cheia, o leão vai sair bem, né? E aí o que acontece? Então, como que eu controlo esse mecanismo? Porque isso faz... O sangue está correndo todo. Você não está se mexendo, você começa a tremer. Você está parado aqui. Se você tiver com medo, você começa a tremer aqui. É porque o sangue está falando. Vai para cima e detona o oponente ou corre. Ou corre. Você está parado e o sangue está querendo fazer aí você tem se aquela mexer. coisa do treinamento. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, isso é o Ney Mato Grosso que falou, não, mas né? é mais ou menos... Então, e a pessoa, quando ela congela, ela justamente está pensando isso. Mas o fato é que uma coisa você tem que fazer. Porque se você ficar congelado, você morreu. Você tem que ter uma atitude. Você tem, ou vai para cima e arrisca tudo, com risco de morrer, ou corre, pode ser que ele te alcance, pode ser que não. Mas o fato é que diante, guarda isso, ó, problema... Eu falo muito, eu já volto para isso, eu quero fazer uns parênteses aqui, do Rei Leão, que a gente gosta muito, né? Nossa, Hakuna Matata, né? Que ele fala assim, os seus problemas você deve esquecer. E tem um porquê também que aqueles, os dois animais, aquele acho que isso, o Timão e o Pumba, mas né? tem um javali e o furão. E né? o furão. Tem um porquê eles oferecem, ó, como vocês são espertos, tem um porquê, até o porquê. Isso. O meu professor de teatro falou, assista desenho, que desenho você sempre vai aprender alguma coisa. Tem um porquê eles oferecem pro leão aqueles insetos. Isso. Né? É para ele, na verdade, que ele tá mexendo com a natureza dele, né? Ele não, porque a natureza dele, ele é carnívoro. Exatamente. Ele tinha que, na verdade, se alimentar dos dois. Eles querem mudar a cadeia alimentar para se proteger, e também eles estão colocando um pouco da cultura deles, né? E outra, o leão do lado deles, ele vai ficar protegido. Então, e aí Isso é resiliência? Não. O que acontece é que, assim, o leão, ele tá ali, ele vai naquela história, ele deixa a natureza dele e ele começa a cantar, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, e isso é um perigo. Porque ele começa de fato a esquecer os problemas e ele começa a deixar a própria natureza para trás. Ele não nasceu para viver aquilo. Ele é o Rei Leão. Ele tem uma natureza, um papel a cumprir. E a gente também tem o nosso papel. Que ele já fugiu de medo que o tio colocou. Isso. Então a gente não... Problema não foi feito para você esquecer. Problema foi feito para você resolver. Problema é colocado na vida da gente que é para a gente se desenvolver. Cada problema que tem que você joga para debaixo do tapete é uma chance que você perdeu, aí sim, de desenvolver resiliência. Então, o que é resiliência? Resiliência é eu ter flexibilidade. A palavra-chave, fechando aquelas outras perguntas com a superação, resiliência e com a superação. Isso. Superar, né? Porque você só supera se for resiliente. Se você não superar, você não foi resiliente. Resolveu. Ou tudo que você superou é porque você foi resiliente. Se você não superou, você está traumatizado, você está caído. Todos os tombos que você caiu, levantou e continua andando por aquele lugar é porque você foi resiliente. Os tombos que você não levantou, você não quer mais ver. Eu tava na internet. Você tem TikTok? Não tenho. Você precisa gravar porque eu não sei dançar. Vídeos. Não precisa dançar, não. Ô, Juliano, não precisa dançar. Se dançar, dá mais like. Gravar essas coisas. Já viu aqueles coach, psicólogo, até pessoas mesmo, que dá aquelas palavras de superação, de ensinamento? Começa a gravar assim, vídeo curto. Eu tenho alguns, assim, lá. Depois eu vou pedir uma consultoria pra você. Você fala... Porque assim, eu estava... Depois pode pegar esses cortes do vídeo também e jogar lá. Eu estava vendo um vídeo que você falou de problema. Eu estava vendo um vídeo dessas pessoas, né, pastores, psicólogos, pai de santos que superam as coisas. Eles estavam falando assim, que uma empresa só vai contratar alguém que enfrenta problema. Isso aí. Porque como que eu vou fugir do problema?
Se eu vou enfrentar o problema, eu quero aquela pessoa que enfrenta problema. Porque na hora do desespero, quem vai me largar vai ser aquela pessoa que não enfrenta problema. Exato. Tá certo isso? Perfeito, é isso. Isso é resiliente também? Isso é resiliente. Eu costumo dizer, a gente está aqui numa região bastante periférica, que eu tava pensando nisso quando eu vim pra cá. Eu falei, o que eu vou falar lá? Até falei pra Ju, tem umas coisas que eu quero falar. Mas eu comecei a fazer a listinha, eu falei, não vai dar. Aí eu comecei a cortar. Mas Eu uma não coisa... gosto de fazer pauta, viu? A pessoa vem aqui, ó, fala à vontade, eu não tô nem aí. Ah, isso é tão bom, porque tem lugar que eu vou, os caras mudam tudo. Mas, pô. E aí, eu tava pensando na mitologia, que é você falou de pai de santo, essas coisas. Eu não estudo a parte religiosa da mitologia, mas essa parte psicológica que é utilizada, as figuras, os mitos em geral. E aí, na mitologia tem um erro muito grave, que geralmente o herói ou a heroína, ele nasceu filho do rei, é um príncipe, ele foi abandonado, ele superou, então é uma coisa muito elitizada. E hoje o que a Mas tá mudando, você percebeu que a Disney mudou pouco. Não, tá mudando né? muito. A Disney mudou muito. Muito. Agora, o que a mitologia tem que colocar é que assim, porque a neurologia hoje comprova isso, que não que a gente vai querer nascer ferrado, mas o cara que nasceu sem recursos, numa família pobre, num lugar com menos recursos, ele desenvolve a resiliência mais fácil. É simples, você lembra, você já deve ter visto isso, a pessoa brinca, fala assim, esse menino foi criado na rua, com o pé no chão ou em apartamento? O que foi criado com o pé no chão, pegou micróbio, um monte de coisa, ele é muito mais resiliente à doença do que o que foi criado no apartamento. Eu brincava que precisa ser um homem completo. Mas é verdade isso mesmo? É verdade? Ah, tá, pensei que era mito. Não, isso é verdade, totalmente verdade. Né? Tem mais a malandragem, né? Poxa, não a malandragem maldosa, mas sabe... Quem que lida melhor com o desafio? Um menino que fez Senai, que passou por um monte de trote, que foi office boy, que na época, eu tô com 50 anos, vou fazer 51. Eu fui office boy com 14, descia do ônibus pela porta de trás para poder ter dinheiro para comprar Guaraná, essas coisas todas. Quem que desenvolveu um jeito para lidar com o desafio mais? Uma pessoa assim ou um menino que sempre teve tudo na mão, que até hoje o cara tá com 30 anos e tem alguém que dá comida na boca dele? Senhor, porque nós fomos criados assim. Não é? Então, você foi criado assim? Eu fui criado assim. Então, senhor Diego, que tenho certeza também, foi criado assim. Então, a resiliência, ela também está ligada ao tanto de... Quanto mais desafios você conseguiu superar na vida, você já tem a lição, você está vacinado. É o princípio da vacina. Né? Tem gente que só toma soro. O que é o soro? O soro é algo que você foi picado por uma cobra. Você não toma uma vacina. Você toma um soro para combater o veneno. A vacina é algo para você desenvolver uma resiliência, que aí no caso é até a resistência ao vírus, mas você já se contaminou. Entre aspas, né, que é só uma amostrinha. No nosso organismo, na nossa vida social, é assim. Olha, você já teve que trabalhar com um monte de coisas. Quando você chega ali, você já encheu uma laje? Você já encheu laje? Sim. Eu já enchi laje. Se você falar, tem que carregar três latas de concreto. Eu falo, já enchi laje. Carregar 3 latas de concreto não é nada. Você chega no cara, já carregou uma lata de concreto? Nunca carreguei. Na primeira ele chora. E quanto mais adulto ele for, mais velho, sem ter passado por isso, mais ele vai chorar. Você já passou por crise financeira? Já comeu pão amanhecido? Você não vai ficar reclamando da sua comida. Eu nunca passei fome, mas eu já tive a comida racionada ali. Eu venho de uma família muito pobre. Eu nunca reclamo da comida que tem em casa, mesmo sendo uma coisa simples. Isso também é resiliência. Então o cara fala, então você tem que nascer ferrado para ser resiliente? Não, você pode nascer milionário, mas procura ser desafiado. Porque é no desafio, é na resolução do BO que você desenvolve resiliência.